Olá, meus lindos! Química D, aula 2, tá certo? Na aula anterior, nós falamos a respeito das soluções. As soluções, elas podem ser insaturada, saturada e supersaturada. O que determina essa classificação é o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que tu pode dissolver numa quantidade de solvente em determinada temperatura. Portanto, sempre que a temperatura muda, muda junto a solubilidade da substância, tá certo? Para que uma solução seja insaturada, a quantidade de soluto que tu dissolveu tem que ser inferior ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, tu tem que dissolver menos do que o máximo. A solução é saturada quando tu dissolve exatamente o máximo. Portanto, tu dissolve igual ao coeficiente de solubilidade. Aí a solução é saturada. E uma solução supersaturada, quando a gente dissolve mais do que dá. Boris, como dissolvo mais do que dá? Simples. Para tudo tem um jeito, não é, pessoal? Pois bem, então, tu prepara a solução numa temperatura mais elevada. Numa temperatura mais elevada, dá para dissolver mais daquela substância. Tu dissolve tudo que tu quer naquela temperatura. Quando tu conseguiu dissolver, o que tu faz? Diminui a temperatura lentamente, até chegar na temperatura desejada. Quando tu chegou na temperatura desejada, tu tem uma solução com mais soluto dissolvido do que deveria ter. Se tu tem mais dissolvido do que deveria ter, tu tem uma solução supersaturada. Ela tem excesso de soluto dissolvido. Ela tem mais dissolvido do que o coeficiente de solubilidade. Mas, lembre, toda solução supersaturada é instável. A qualquer momento, aquilo que tu conseguiu dissolver a mais vai precipitar, vai parar no fundo do recipiente, formando um precipitado, um corpo de chão, um corpo fundo. E a solução que era supersaturada, porque tinha excesso dissolvido, passa a ser saturada, porque só fica o máximo dissolvido. E aquilo que tinha mais fica no fundo do copo como precipitado, resultando numa solução saturada com precipitado. Na aula de hoje, o assunto continua o mesmo, só que vai aparecer esses gráficos, pessoal, esses gráficos aqui. O que são esses gráficos? Curvas de solubilidade. Nestas curvas de solubilidade, nós temos basicamente dois dados: o coeficiente de solubilidade e a temperatura. Lembre que o coeficiente de solubilidade é quantas gramas de soluto que tu consegue dissolver normalmente em 100 gramas de água à medida que a temperatura vai variando. Então, aqueles dados do coeficiente de solubilidade são colocados em forma de gráfico. Para cada temperatura, nós temos uma solubilidade. Para cada temperatura, uma solubilidade. Porque esta curva aqui, pessoal, em vermelho, é a solubilidade máxima. É o máximo de soluto que tu dissolve em 100 gramas de água. Então, na curva, aqui em vermelho, eu sempre terei uma solução saturada. Em qualquer lugar, aqui saturada, 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 saturada. Qualquer lugar, desde que esteja na curva. Agora, toda essa região em azul no meu gráfico,
que está abaixo da curva é sempre uma solução insaturada. E por que é uma solução insaturada? Porque tem dissolvido aqui menos do que dá. Veja bem, ó, se eu pegar essa temperatura, quanto que cabe? Cabe o que está em vermelho aqui, ó. Se eu colocar nesta região aqui a quantidade de soluto, a solução é insaturada, porque eu coloquei menos do que dava. Então, na curva saturada, abaixo da curva insaturada. Mas tem uma outra região no gráfico também importante, que é toda esta região que está em verde. Em toda esta região que está acima da curva, foi dissolvido mais do que dava. Se foi dissolvido mais do que dava naquela determinada temperatura, o que a solução é? Supersaturada, tá? Então toda essa região é supersaturada. Beleza? Agora eu quero falar contigo do seguinte. Eu tenho a temperatura, as gramas de soluto em 100 gramas de água. Eu tenho aqui, pessoal, duas curvas. Uma pergunta das mais simples. A 10 graus Celsius, quem é mais solúvel? O A ou o B? Então, tu vem na temperatura de 10 e vai subindo. Daí tu encontrou a curva A, ó. A curva A. Se tu olhar aqui na esquerda, tu vai ter o valor, quantas gramas de soluto dissolve. Continuando em 10 graus Celsius, subindo, encontrei a curva B, ó. Encontrei a curva B. Quantas gramas de B dá para dissolver em 100 gramas de água? O valor que tiver aqui. Então, a 10 graus Celsius, quem é mais solúvel? O B. É a curva que está mais para cima. Quanto mais para cima, maior as gramas de soluto que se dissolve. E, portanto, mais soluto. Soluto e solúvel lá dentro, né? A 50 graus, nesse gráfico, tu pode ver que cabe tanto de A como de B 30 gramas de soluto. Ó, em 50 graus Celsius, as duas curvas se cruzam. Quanto que cabe? 30 gramas de soluto em 100 gramas de água. Portanto, em 50 graus Celsius, as curvas se cruzam e apresentam a mesma solubilidade. Agora, se pedirem para nós a 80, quem é mais solúvel a 80 graus Celsius? A curva que estiver mais para cima. Qual é a curva que está mais para cima? A. Então, a 80 graus, a curva, o soluto mais solúvel é o A. E a 10 graus, quem que é o mais solúvel a 10 graus? O B. Tá? Agora, vamos aproveitar esse gráfico para ver uma outra coisa. A curva A, o que a gente observa na curva A? À medida que a temperatura vai aumentando aqui, ó, o que acontece com a solubilidade do A? Ó, como é para cima, a solubilidade do A vai aumentando. Cabe cada vez mais gramas do soluto A. Então, ó, curva A, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Essa dissolução é chamada de endotérmica, tá certo? Ó, o calor vai para dentro. Então, uma dissolução endotérmica é aquela dissolução em que o calor ajuda a dissolver o soluto. Quanto mais temperatura, mais calor, mais dissolve o soluto. Nas provas, tu lembra, todas as curvas para riba são endotérmicas. Agora o contrário, ó. A curva em azul, que é o B. O que nós observamos olhando a curvinha em azul? À medida que a temperatura vai avançando, a solubilidade do B vai diminuindo, porque a curva está para baixo.
Então, ó, a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. É o que nós temos aqui, ó. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Então, o B tem uma dissolução exotérmica. O que quer dizer exotérmica? Calor para fora. Então, a dissolução do B ali no gráfico não quer receber calor. Na verdade, para se dissolver mais, ele quer perder calor. A perda de calor é que ajuda na solubilidade. Como aqui a temperatura está aumentando, a solubilidade está diminuindo, porque ele não quer saber de ganhar calor, e sim de perder calor. Quero falar uma outra coisa igualmente importante. O que é um sal higroscópico, moçada? Sal higroscópico é aquele sal que tem facilidade em absorver água do ar. Um exemplo disto, sal de cozinha. O sal de cozinha tem uma boa facilidade em absorver água do ar. Vai absorvendo água do ar e essa água vai ficando cristalizada dentro do sal, tá? Então eu acabo tendo um sal, tá certo? Hidratado. Um sal com água. E qual é o efeito disso na prática para nós no sal? O saleiro fica entupido. Tá certo? À medida que o sal absorve água do ar, o saleiro vai ficando entupido. Qual é o jeito de desentupir esse saleiro? Eu só conheço um. Qual é o jeito? Coloque esse sal numa frigideira e leva ao fogo. À medida que eu vou esquentando esse sal, a água volta para o ar. E o sal, à medida que vai perdendo água, ele volta de novo a ficar bem fininho. Daí eu coloco de volta no saleiro. Funciona que é uma beleza o saleiro. Até que novamente o sal absorve a água e volta a entupir. Coisa que vai ocorrer, tá certo? Depois de 2, 3 meses de que eu fiz esse processo de esquentar o sal de uma frigideira. Pois exatamente isto é o que nós temos nesse gráfico. O sal higroscópico absorveu água do ar, se transformou num sal hidratado. Aqui eu tenho, ó, sal de cozinha. Quantas moléculas de água ele tem? Ó? 6. Cada NaCl absorveu 6 moléculas de água. Essa água se chama água de cristalização e está dentro do sal. Daí aqui tem um ponto que é só para separar as duas fórmulas. A fórmula do sal com as 6 de água. Então, aqui está o sal com as 6 águas. Como é que se chama esse sal? Cloreto de sódio hexaidratado. Então, o que eu vou fazer ele? Eu botei na frigideira e eu vou esquentar. À medida que eu esquento, a água volta de novo para o ar. Então, olha aqui, eu estou esquentando, tá certo? O sal passa de 6 para 2 moléculas de água, ó. Tá certo? Ó, aqui ele tinha 6, agora aqui ele tem 2. Como é que fica o nome desse sal aqui? Cloreto de sódio bihidratado. Continua esquentando, ó, pessoal. Olha o que acontece. De repente, fica só o NaCl. Cadê aquele ponto água que tinha aqui, ó? Não tem mais. Não tem a água. Qual é a classificação desse sal? Anidro. Ó, não tem o ponto água, então é um sal anidro. Quando tem o ponto água, é um sal hidratado. Agora, ó, povo, vem cá. Nesse ponto aqui, simplesmente passou de NaCl 6 água para NaCl 2 água. E nesse outro ponto aqui, passou de NaCl.2 água para só NaCl. Então, o que aconteceu nesses dois pontos? A substância mudou de fórmula. Se a substância mudou de fórmula, eu tenho uma nova substância. Tá certo? Eu tenho uma nova substância. E quando nesses gráficos muda de fórmula, eu passo a ter uma nova substância, eu tenho um ponto de inflexão.
tá? Então eles podem nos perguntar, o que é esse ponto aqui, ó? É o ponto de inflexão. A substância mudou de fórmula, mudou de nome, se transformou em outra substância, tá? Para nós encerrar, uma coisa já comentada, a gente já falou, tá certo? E vamos falar mais uma vez. Como funciona a solubilidade dos gases no líquido? Que fatores influenciam na solubilidade? A temperatura, a gente já está cansado de falar, né? Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade se for endo. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade se for o quê? Exo. Mas e quando é um gás? Além da temperatura, tem a pressão que influencia na solubilidade. Eu gosto aqui, pessoal, de lembrar da Coca-Cola, da Pepsi-Cola, da Sarandi Cola, qualquer refrigerante, porque todos os refrigerantes, na verdade, têm o quê? Gás dentro dele, gás dissolvido dentro do refri. O que a gente faz para conservar o gás dentro da Coca? Qual é a nossa primeira atitude? Manter a garrafa tampada. Porque enquanto a garrafa está tampada, exerce uma pressão lá dentro da garrafa, empurrando o gás para dentro do líquido. Tu pode observar que a pressão é bem maior dentro da garrafa do que fora. Porque a garrafa tampada, gurizada, ela é bastante rígida, ela é dura, por causa da pressão dentro dela. Quando a gente destampa, tá certo? Essa rigidez diminui muito. Por quê, gurizada? Porque a pressão dentro e fora da garrafa se equilibram e fica o quê? Igual. Mas daí o gás sai do refrigerante para a atmosfera. Então, para manter o gás dentro do refri, eu deixo tampado. E quando eu tampo, o que eu faço? Eu aumento a pressão. Qual é a outra coisa que a gente faz com o refrigerante? Mantém ele na geladeira, né? Quanto menor a temperatura, melhor fica o refri. Não só porque fica mais gelado para tomar, mas fica com mais gás, gurizada, tá certo? Porque o gás se mantém dentro do líquido. Então, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade dos gases no líquido. Meus lindos, até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gurizada!